Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta e o canal tem relevância, e que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E por fim, que você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois da sofrida e dramática vitória do Flamengo diante do Vitória da Bahia na última quarta-feira, o elenco rubro-negro folgou ontem, quinta-feira, e se representa hoje, sexta-feira, à tarde no CT Ninho do Urubu, onde iniciará, a partir das 15 horas e 30 minutos, a preparação para a partida diante do Atlético Goianiense, domingo, 16 horas, no Maracanã. Para a partida de domingo, o técnico Tite terá o retorno dos dois últimos desfalques do time do Flamengo. Tanto o volante Eric Pulgar como o lateral direito Wesley são esperados na partida de domingo e também na reapresentação junto com o restante do elenco para fazer o treino de hoje. Além dos dois retornos, o Flamengo ainda aguarda a volta do atacante Bruno Henrique, que teve uma torção grave no tornozelo contra o Cuiabá no começo do mês e ainda faz fisioterapia e academia para poder retornar ao time do Flamengo. O atacante Carlinhos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Vitória da Bahia, após o final da partida no estádio Barradão, se dirigiu a torcedores que estavam situados atrás de um dos gols e entregou a sua camisa a integrantes do projeto lá de Salvador, denominado Acorda para Vencer. Esse projeto ele tira crianças da rua em Feira de Santana da Bahia, assim como também, por consequência, tira crianças da criminalidade. Meus amigos, para a partida diante do Atlético Goianiense no próximo domingo no Maracanã, até então não foi divulgada nenhuma parcial de venda antecipada de ingressos. Porém, apenas a informação de que somente o setor norte está com os ingressos esgotados. Para os demais setores, todos têm ingressos disponíveis para venda. Agora um lembrete para a nação rubro-negra, importante, hein? A partir dessa rodada, que é a 20ª rodada, a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, a TV Globo transmitirá em TV aberta os jogos de sábado, 21h30, e não mais os jogos de domingo, às 16 horas, por conta da realização das Olimpíadas de Paris. Portanto, Flamengo e Atlético Goianiense, domingo, 16 horas no Maracanã, terá transmissão exclusiva pelo Premier e não terá transmissão aberta pela TV Globo. A CBF divulgou ontem o áudio com a análise do VAR para o gol anulado de Fabrício Bruno na partida entre Vitória 1 e Flamengo 2. E o que se viu é que a palavra de quem deveria ser levada mais em conta, que é a palavra do bandeirinha que estava ali bem pertinho do lance onde aconteceu, pois estava lá em cima do lance, foi a que menos contou. E mesmo assim, o bandeirinha dizendo que não teve 2 toques, o VAR levou em consideração e sugeriu para o árbitro que anulasse o gol por conta dos 2 toques de Arrascaeta ao escorregar. Definido pela CBF a equipe de arbitragem para Flamengo e Atlético Goianiense, domingo, 16 horas, no Maracanã. O árbitro é Gustavo Hervino Bauerman, de Santa Catarina. Na bandeira 1, Thiago Americano Labes, também de Santa Catarina. Na bandeira 2, Alex dos Santos, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Rodolfo Toschi Marques. O sub-20 do Flamengo, até a disputa do Intercontinental de Clubes, no dia 24 de agosto,
O time de júniores do Flamengo, treinado por Felipe Luiz, fará mais 5 partidas. São Paulo, Inter, Ceará, Bragantino e Grêmio, todas pelo Campeonato Brasileiro da categoria. São Paulo e Inter, Flamengo jogará em casa. Ceará, Bragantino e Grêmio fora de casa. Nesse período, o Flamengo também terá 3 jogos pelo Campeonato Carioca Sub-20, contra Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa. Porém, o Flamengo vem usando uma equipe B Sub-20, treinada por Rafael Bahia, nas disputas do estadual. Ainda sobre o Sub-20 e também sobre Lohan, a expectativa é de que o garoto recupere a confiança para voltar ao profissional. Além disso, o Flamengo já pensava antes em liberar o jogador que foi o destaque do título na Libertadores da categoria, para jogar o Mundial de Clubes Sub-20 contra o Olympiacos da Grécia no dia 24 de agosto, no Maracanã. Portanto, há menos de um mês o Flamengo vai estar em campo no Maracanã para decidir o Mundial Intercontinental de Clubes. Mesmo ainda tendo um jogo a ser disputado no primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo fechou o primeiro turno diante do Vitória com o seguinte retrospecto. Em 18 jogos disputados, era para ser 19, mas falta o do Inter. Em 18 jogos disputados, o rubro-negro teve 11 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, marcando 32 gols e sofrendo 19 gols, o que gerou um saldo de gols da ordem de 13 gols. Bom, ainda sobre a vitória diante do Vitória da Bahia, o resultado garantiu ao Flamengo, mesmo com um jogo ainda a realizar contra o Internacional, o título de melhor visitante da competição, dividindo com o Botafogo, porém ganhando no critério de desempates. Dos 37 pontos conquistados até agora, 18 foram conquistados como visitante, sendo 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, jogando fora dos seus domínios. Atenção! Estão abertas a partir de hoje, sexta-feira, a venda antecipada de ingressos para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. A venda inicia-se pelos sócios torcedores e a partir do sábado, dia 27, às 18 horas, a venda vai também ser dirigida ao público em geral. Os valores dos ingressos variam de R$ 22,50 para a meia entrada do setor norte até R$ 700 ao valor da entrada Maracanã Mais para o público em geral. Meus amigos, começaram a aparecer, com a proximidade do leilão do terreno do gasômetro, começaram a aparecer informações acerca do estudo de viabilidade técnica do Flamengo, que foi apresentado à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, como poder de convencimento para que a Prefeitura lançasse a desapropriação do terreno do gasômetro. Vamos trazer aqui algumas informações que constam desse estudo de viabilidade técnica. O estudo projeta a construção de passarelas, de túnel e também de ciclovias. O estudo estima que 24.500 torcedores, em dias de jogo do Flamengo, usarão transportes individuais, seja carro, moto, táxi e também aplicativos de ida para acessar o estádio. 43.600 torcedores usarão transporte público, ou seja, metrô, trem, VLT, BRT e também ônibus. E 1.900 torcedores irão a pé ou de bicicleta para o estádio. Bom, com público de 30.688 pagantes, o estádio Manuel Barradas, o Barradão, teve para Vitória da Bahia 1, Flamengo 2, a segunda maior renda da própria história, proporcionando uma renda de R$ 1.148.155, atrás apenas da final do Campeonato Baiano da atual temporada. Considerado um dos grandes ídolos do Flamengo na atualidade, Jorge André Arrascaeta se igualou a Garcia como o segundo jogador estrangeiro com mais jogos pelo time carioca. São agora 273 jogos disputados pelo Mengão de Arrascaeta com o manto sagrado. Bom, a briga, meus amigos, entre Pedro do Flamengo e Lucero do Fortaleza está muito acirrada nas disputas de artilharia da temporada do futebol brasileiro, assim também, especificamente, do Campeonato Brasileiro
do Campeonato Brasileiro da atual temporada. Com o gol marcado diante do Criciúma, Lucero do Fortaleza chegou a 22 gols na temporada contra 27 do Pedro. E no Brasileiro, o argentino Lucero tem 8 gols marcados e o Pedro, atual artilheiro do campeonato, tem um a mais, 9 gols. Então a briga está ali cabeça a cabeça. Bom, o atacante Carlinhos, autor do gol que deu a vitória ao Flamengo diante do time baiano, através de votação nas redes sociais, foi eleito pela torcida do Flamengo como o craque da torcida na partida de ontem diante do Vitória. O Flamengo garantiu, para encerrar, o Flamengo garantiu, com a vitória diante do Vitória da Bahia, o seu melhor primeiro turno nos últimos 4 anos nas disputas do Campeonato Brasileiro. Diante da vitória de 2-1, o Flamengo somou 37 pontos conquistados, podendo ainda chegar a 40 caso ganhe a partida adiada contra o Internacional ainda pelo primeiro turno. Então, meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!